Você já teve aquela discussão que parece um diálogo de surdos, onde você acha que está sendo claro, mas a outra pessoa não entende, onde você quer uma coisa e ela oferece outra completamente diferente, onde vocês falam a mesma língua, mas parecem estar em planetas diferentes. Você sai da conversa pensando: por que isso é tão difícil? Por que não consigo me fazer entender? Por que simplesmente não nos conectamos? E a resposta pode surpreender você. Não é porque um dos dois está errado, ou é pior. É porque vocês estão jogando xadrez com regras diferentes e nenhum dos dois parou para ler o manual do outro. Os estoicos resolveram isso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e tinha que lidar com pessoas completamente diferentes dele todos os dias. Senadores, soldados, escravos, conselheiros. E ele descobriu algo fundamental que se aplica perfeitamente aos relacionamentos entre homens e mulheres. Cada ser humano age de acordo com sua própria natureza e suas próprias percepções da realidade. Tentar forçar alguém a pensar exatamente como você é lutar contra a natureza universal. É tentar controlar o que não está sob seu controle. Neste vídeo vou te mostrar por que homens e mulheres têm tanta dificuldade em se entender, qual a raiz profunda desse desencontro que causa tantas brigas, frustrações e términos desnecessários, e mais importante, o que os filósofos estoicos têm a ensinar sobre como navegar essas diferenças com sabedoria, sem perder sua paz interior ou seu relacionamento no processo. Vale cada segundo até o final, porque isso pode mudar a forma como você se comunica para sempre. A primeira verdade que você precisa aceitar é esta: homens e mulheres processam a realidade de formas diferentes. E isso não é opinião nem teoria da conspiração. É neurociência combinada com milênios de evolução humana. Estudos mostram que o cérebro feminino tem maior densidade celular e um córtex cingulado anterior mais desenvolvido, área responsável pela empatia e conexão emocional. Já o cérebro masculino é estruturalmente maior e tem o córtex pré-frontal mais ativo, área ligada à resolução de problemas e controle de impulsos. Isso significa que, quando um casal está conversando sobre um problema, geralmente ela ativa circuitos de conexão emocional enquanto ele aciona mecanismos de solução prática. O problema não é que um esteja certo e outro errado. O problema é achar que existe apenas uma forma válida de processar a situação. Imagine esta cena. Uma pessoa chega em casa depois de um dia ruim e começa a desabafar sobre o chefe que a humilhou na reunião, sobre o colega que pegou crédito pelo trabalho dela, sobre o estresse acumulado. E enquanto ela fala, a outra pessoa já está montando o plano, manda um e-mail documentando tudo, agenda uma reunião com recursos humanos, atualiza o currículo e procura outro emprego. Pronto, problema resolvido. Mas quando essa solução brilhante é oferecida, quem desabafou não agradece. Fica irritada porque sente que não foi ouvida. E quem ofereceu a solução fica confuso porque acabou de apresentar a saída perfeita e foi rejeitada. Spectator ensues. Não controlamos os eventos externos, nem como os outros pensam. Controlamos apenas nossas reações e nossas escolhas. Nesse caso, você não controla como o cérebro da outra pessoa funciona. Não controla as tendências neurológicas dele ou dela. Não. Controla como foram criados ou suas experiências passadas. Ambos estão agindo de acordo com suas naturezas. Uma pessoa ouviu um problema e ativou o modo resolução, porque aprendeu que amor é ação e proteção. A outra compartilhou uma vulnerabilidade, esperando validação emocional, porque entende que amor é conexão e compreensão. Nenhum dos dois está fazendo errado. Apenas estão falando dialetos diferentes da mesma língua chamada amor. Aqui está o que os estoicos fariam. Primeiro,
reconhecer a diferença sem julgamento. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que devemos observar a natureza das coisas sem nos perturbarmos com ela, aplicado aos relacionamentos. Isso significa entender que seu parceiro ou sua parceira tem uma forma diferente de processar emoções, e isso não é defeito, é simplesmente uma configuração diferente. Segundo, adaptar sua comunicação, mantendo sua essência. Você não precisa deixar de ser quem é, mas pode escolher como expressa isso de forma que o outro consiga receber. Na prática funciona assim. Quando alguém estiver desabafando e você sentir aquela urgência de resolver tudo imediatamente, pause, respire e pergunte: você quer que eu ouça ou quer que eu ajude a resolver? Duas opções simples que mudam completamente a dinâmica. Se a resposta for que só quer ser ouvido, você não está sendo fraco ou inútil ao apenas escutar. Está demonstrando força estoica de controlar seu impulso natural em favor da harmonia. E se você é quem está desabafando, seja claro sobre o que preciso apenas desabafar agora ou preciso de ajuda para resolver isso. Clareza elimina a frustração. Agora vamos mais fundo. Por que essas diferenças existem? Os estoicos acreditavam que tudo na natureza tem um propósito e faz parte de uma ordem maior, que chamavam de logos, a razão universal do ponto de vista evolutivo. Essas diferenças de comunicação não surgiram por acaso. Durante milhares de anos, diferentes grupos humanos desenvolveram diferentes estratégias de sobrevivência. Alguns focaram em ação rápida e resultados objetivos necessários para caça e defesa. Outros focaram em empatia profunda e comunicação emocional, necessários para cuidado coletivo e coesão de grupo. Essas não são desculpas para comportamentos ruins. São contextos para compreensão. O erro moderno é achar que porque vivemos em apartamentos e trabalhamos em escritórios, esses circuitos neurais de milhares de anos simplesmente desapareceram. Não desapareceram. Continuam ativos, influenciando como cada pessoa se comunica e processa conflitos. Mas aqui está a parte estoica, revolucionária. Você não é escravo da sua biologia. Você tem razão e pode escolher como responder. Sêneca escrevia para mulheres e para homens poderosos de Roma com o mesmo respeito e a mesma exigência filosófica, porque os estoicos sabiam que virtude não tem gênero, sabedoria não tem cromossomo. Tanto homens quanto mulheres são capazes de razão e ambos merecem. Treinar essa razão para viver melhor a questão não é negar as diferenças, mas transcendê-las através da consciência e da prática deliberada. Vamos ao segundo grande desencontro: o que cada pessoa valoriza na comunicação. Pesquisas em linguística mostram padrões diferentes. Algumas pessoas usam mais palavras e priorizam detalhes na narrativa. Outras economizam palavras e vão direto ao ponto. Novamente, não é melhor nem pior. São estilos. Imagine a seguinte cena comum. Uma pessoa pergunta como foi o dia da outra. A resposta vem: foi bom. 3 palavras. Assunto encerrado. Mas para quem perguntou isso, pode ser frustrante, porque queria conexão através dos detalhes. Então essa pessoa conta como foi o dia dela, com riqueza de informações, contextos, emoções envolvidas. E espera reciprocidade. O erro não é falar pouco, nem falar muito. É não perceber que para algumas pessoas, quantidade de compartilhamento equivale a intimidade, enquanto para outras economia de palavras não significa falta de afeto. São códigos diferentes de demonstrar presença. Epicteto dizia: é impossível aprender o que você acha que já sabe. Aplicado aqui significa: enquanto você assumir que sua forma de se comunicar é a única válida, você estará fechado para entender o código do outro. A sabedoria estoica resolve isso através do que chamavam de oikeiosis, o processo de familiarização e expansão da empatia. Você começa reconhecendo sua própria natureza
depois expande para reconhecer a natureza do outro e finalmente percebe que ambos fazem parte de uma natureza maior compartilhada. Em termos práticos, quem fala pouco pode fazer o esforço consciente de adicionar mais detalhes quando a outra pessoa pergunta sobre o dia, não porque virou outra pessoa, mas porque entende que isso nutre a conexão que ela valoriza. Quem fala muito pode fazer o esforço de sintetizar certas comunicações quando percebe que a outra pessoa está sobrecarregada. Não porque está se censurando, mas porque respeita o limite de processamento do outro. Isso é amor estoico. Não é paixão cega que acha que o outro tem que mudar para se encaixar perfeitamente em você. É escolha consciente de adaptar-se mutuamente, mantendo a integridade de cada um marco. Aurélio amava sua esposa Faustina, e quando ela faleceu, ele escreveu sobre a dor, mas também sobre gratidão por terem construído uma parceria baseada em respeito mútuo das diferenças. Eles não eram idênticos em pensamento, mas eram unidos em virtude. Terceiro ponto crucial: o timing emocional pode ser diferente entre pessoas. Algumas tendem a querer resolver conflitos imediatamente, através da conversa. Outras precisam de tempo para processar sozinhas antes de conversar. Isso gera um dos ciclos mais destrutivos em relacionamentos. Uma pessoa quer falar agora porque está sentindo agora. A outra quer recuar para pensar porque está sobrecarregada agora. Quem quer falar interpreta o recuo como rejeição e insiste mais quem precisa de tempo, sente a insistência como invasão e recua mais círculo vicioso instalado. Os estoicos teriam uma abordagem simples, mas profunda. Identifique o que está sob seu controle nessa situação. Você não controla quando a outra pessoa estará pronta para conversar. Ela não controla quando você vai parar de sentir a urgência da conversa. Mas ambos controlam como lidam com essa diferença de timing, solução prática. Estabelecer um acordo estoico. Quem precisa conversar pode dizer: preciso falar sobre isso quando você estiver pronto. Me avisa quem precisa. Processar pode dizer: preciso de 30 minutos para organizar meus pensamentos. Aí conversamos. Acordo feito. Expectativas alinhadas. Ninguém se sentindo rejeitado ou invadido. Isso parece simples demais para funcionar, mas a maioria dos casais nunca tentou, porque ninguém pausou para aplicar racionalidade estoica no calor do momento. Sêneca ensinava que a raiva é a emoção mais destrutiva porque nos faz agir antes de pensar, e muitas discussões entre casais escalam, justamente porque ambos reagem emocionalmente sem o freio da razão. Um segundo de pausa consciente pode salvar meses de ressentimento. Quarto elemento crítico: diferenças no processamento de linguagem não verbal. Estudos comprovam que algumas pessoas são melhores decodificadoras de sinais não verbais, detectam microexpressões faciais, mudanças no tom de voz, linguagem corporal com mais precisão. Isso significa que quando alguém diz "está tudo bem", mas o corpo está tenso e a voz está cortada, quem é mais sensível a esses sinais detecta a incongruência imediatamente e sabe que não está tudo bem. Quem disse acha que está controlando bem a situação, mas a outra pessoa já leu tudo. O problema surge quando quem detecta bem sinais não verbais assume que a outra pessoa também detecta com a mesma precisão. Alguém está visivelmente chateado, braços cruzados, respostas monossilábicas, cara fechada. Para quem é sensível, é óbvio que há algo errado. Mas a outra pessoa pergunta: "Você está bem?" E a resposta vem: "Estou achando que deveria ser óbvio que não está." Quem perguntou acredita no que foi dito, porque processa principalmente o conteúdo verbal. Resultado: quem está chateado fica irritado, porque o outro não percebeu. Quem perguntou fica confuso,
porque ouviu que estava tudo bem, mas claramente não estava. Solução estoica, clareza radical. Epicteto era direto, sem rodeios, sem esperar que os outros adivinhem. Se você está incomodado, diga com palavras claras: estou incomodado com o que aconteceu. Podemos conversar. Se você percebe que a outra pessoa está chateada, não confie apenas no que ela diz. Pergunte: percebo que algo está errado. Quer falar sobre isso? Ambos assumem responsabilidade pela clareza da comunicação, ao invés de jogar o jogo perigoso de adivinhar sentimentos. Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que toca a todos nós: os relacionamentos. Como podemos usar a sabedoria milenar do estoicismo para navegar nas diferenças que inevitavelmente surgem entre nós e os nossos parceiros. Porque vamos ser honestos, mesmo nas melhores relações, há momentos em que parece que estamos a falar línguas diferentes. Então, o que é o estoicismo? Afinal, não se trata de suprimir emoções ou de ser frio e distante. Pelo contrário, o estoicismo é uma filosofia prática que nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. E adivinhe, nos relacionamentos, há muitas coisas que não podemos controlar. Não podemos controlar os pensamentos do nosso parceiro, os seus sentimentos ou as suas reações. Tentar fazer isso é uma receita para a frustração. O primeiro grande princípio estoico que podemos aplicar é a dicotomia do controle. O filósofo estoico Epicteto disse: algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. O que está sob o nosso controle? As nossas próprias ações, os nossos julgamentos, os nossos valores. O que não está: o passado, o futuro e, crucialmente, outras pessoas. Vamos pensar num exemplo comum. Talvez você seja uma pessoa super organizada e o seu parceiro seja mais descontraído com a arrumação. Você chega a casa e vê pratos na pia outra vez. A sua reação imediata pode ser irritação, frustração. Você pode pensar: por que é que ele não consegue ser mais como eu? Aqui, o estoicismo convida-nos a fazer uma pausa. A desorganização do seu parceiro está fora do seu controle. O que está sob o seu controle é a sua reação. Em vez de explodir, você pode escolher respirar fundo. Pode escolher expressar o seu sentimento de forma calma e construtiva. Algo como: amor, eu sei que tens tido um dia ocupado, mas quando vejo a cozinha assim, sinto-me um pouco sobrecarregada. Podemos encontrar uma solução juntos? Repare na diferença. Você não está a atacar, está a partilhar o seu sentimento e a convidar a colaboração. Você está a focar, na sua própria ação, que é comunicar de forma eficaz. Outra ferramenta estoica poderosa é a visualização negativa ou premeditatio malorum. Isto pode soar um pouco pessimista, mas na verdade é incrivelmente útil. A ideia é imaginar perder as coisas que valorizamos, não para sermos mórbidos, mas para aprecholos meis no presente nos relacionamentos. Isto significa refletir sobre como seria a sua vida sem o seu parceiro. Quando estamos frustrados com as pequenas diferenças, como a tampa da pasta de dentes ou a escolha do filme, é fácil esquecer o quadro geral. Ao praticar a visualização negativa, lembramos-nos de todas as qualidades que nos fizeram apaixonar por essa pessoa. Lembramos-nos do seu humor, da sua bondade, do apoio que nos dão. De repente, a toalha molhada no chão parece um problema muito pequeno. Este exercício ajuda a cultivar a gratidão e a colocar as diferenças em perspectiva. O terceiro conceito estoico que quero partilhar é amor fati, que significa amor ao destino. Trata-se de aceitar e até amar tudo o que acontece na nossa vida, o bom
e o mal como parte do nosso caminho. Nos relacionamentos, isto traduz-se em aceitar o nosso parceiro exatamente como ele é, com todas as suas peculiaridades e imperfeições. Isto não significa que devemos tolerar comportamentos desrespeitosos ou prejudiciais. O estoicismo é sobre virtude, e a virtude inclui o autorrespeito. Mas significa abandonar o projeto de consertar ou mudar o nosso parceiro. As diferenças que nos irritam muitas vezes fazem parte do que torna a outra pessoa quem ela é. Talvez a espontaneidade do seu parceiro, que por vezes leva a planos de última hora que o estressam, seja a mesma qualidade que o torna divertido e aventureiro. Aceitar as diferenças não é resignar-se à infelicidade. É reconhecer que duas pessoas diferentes se uniram e que essa diversidade pode ser uma fonte de força, não de conflito. Vocês podem aprender um com o outro. O parceiro organizado pode aprender a relaxar um pouco, e o parceiro descontraído pode aprender a apreciar um pouco mais de ordem. O amor fati convida-nos a ver estas diferenças não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, tanto individual como em conjunto. E aqui entra a importância da comunicação virtuosa. Os estoicos valorizavam a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança. Como é que isto se aplica a uma conversa sobre as finanças do casal? Por exemplo, sabedoria é escolher o momento certo para falar, não quando ambos estão cansados ou estressados. Coragem é abordar o assunto, mesmo que seja desconfortável, em vez de o evitar. Justiça é ouvir o ponto de vista do seu parceiro com a mente aberta, tentando entender as suas preocupações e não apenas impor as suas. E temperança é manter a calma, evitar acusações e focar-se em encontrar uma solução que funcione para ambos. Muitas vezes, as nossas discussões não são sobre o conteúdo em si, não é sobre os pratos na pia, mas sobre o que isso simboliza para nós. Talvez para a pessoa organizada, a desarrumação signifique falta de respeito ou de consideração. Para a pessoa descontraída, a insistência na arrumação pode parecer controlo ou falta de aceitação. Um estoico perguntaria: qual é o julgamento que estou a fazer aqui? Estamos a julgar que o meu parceiro não se importa comigo com base numa pilha de roupa. Este é um salto lógico enorme. A realidade é que provavelmente o seu parceiro apenas tem um padrão de arrumação diferente. Separar o evento objetivo menos a roupa no chão do nosso julgamento subjetivo sobre ele é um superpoder nos relacionamentos. O imperador estoico Marco Aurélio escreveu no seu diário: a melhor vingança é ser diferente do que te ofendeu. Adaptando isto para os relacionamentos. Se o seu parceiro está a ser irracional ou irritado, a melhor resposta não é espelhar esse comportamento. A melhor resposta é permanecer calmo, racional e compassivo. É preciso prática, muita prática, mas ao fazer isto, você não só desarma a situação, como também se mantém fiel aos seus próprios valores. Você controla o seu próprio caráter, que é a única coisa que realmente possui. Vamos resumir estes pontos práticos. Primeiro, foque no que você pode controlar: as suas reações, as suas palavras, as suas ações. Deixe de tentar controlar o seu parceiro. Segundo, pratique a gratidão. Lembre-se regularmente porque ama o seu parceiro. Imagine a sua vida sem ele para apreciar mais a sua presença. Terceiro, aceite o seu parceiro como ele é. Abandone a ideia de o mudar e veja as diferenças como oportunidades de crescimento. E quarto, comunique com virtude. Seja sábio, corajoso, justo e moderado nas suas conversas. Navegar nas diferenças não é sobre eliminar o conflito. O conflito é natural. É sobre mudar a forma como abordamos o conflito. Em vez de uma batalha a ser ganha, podemos vê-lo como um problema a ser resolvido juntos. O objetivo
não é que um de vocês vença a discussão. O objetivo é que o relacionamento vença. Quando você adota uma mentalidade estoica, você torna-se um porto seguro na relação. Você torna-se a pessoa que, mesmo no meio de uma tempestade, consegue manter a calma e guiar o barco para águas mais tranquilas. Isso não só melhora o seu relacionamento, como também melhora o seu próprio bem-estar mental, porque você deixa de gastar energia em batalhas que não pode vencer. Pense nisto como um exercício contínuo. Você não se vai tornar um mestre estoico da noite para o dia. Haverá momentos em que vai reagir impulsivamente, e está tudo bem. A prática estoica é sobre o progresso, não a perfeição. Quando Fauher, seja gentil consigo mesmo, reflita sobre o que poderia ter feito de diferente e tente novamente da próxima vez. As diferenças entre parceiros não têm de ser uma fonte de dor. Com as ferramentas certas, elas podem ser a cola que vos torna mais fortes, mais resilientes e mais profundamente conectados. O estoicismo aforiza-nas um mapa para transformar o atrito em harmonia, a frustração em aceitação e o conflito em crescimento. É uma filosofia antiga, mas a sua sabedoria para construir um amor duradouro é intemporal. Espero que estas ideias vos tenham sido úteis. Qual destes princípios estoicos ressoou mais consigo? Partilhe nos comentários abaixo. Adoraria ler as vossas experiências. Lembre-se, construir um bom relacionamento é uma jornada, não um destino. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo e querem mais conteúdo sobre como usar a filosofia para uma vida melhor, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. 8. Próxima.